Meus irmãos, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Nós vamos ler o texto das Sagradas Escrituras, lá em Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas. Se você puder ficar em pé, faça isso mais uma vez por gentileza. Lucas, o capítulo de número 17, nós vamos ler apenas o verso de número 32. Todos encontraram? Amém? A palavra do Senhor diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Podem sentar. Queridos, eu quero refletir um pouco com os irmãos nesse tempo que nós temos sobre esse episódio, sobre a história dessa mulher e, de certa forma, envolver o contexto bíblico relacionado à sua família. Mas eu queria, inicialmente, caminhar com os amados irmãos pensando sobre algumas questões relacionadas à ideia dentro desse contexto. O perigo de olhar para trás. Que você possa refletir bastante sobre isso. O perigo de olhar para trás. A ideia do texto descrito aqui por Lucas não é para lembrarmos desta mulher, senão como uma mulher que deixou péssimo exemplo a ser seguido. A ideia aqui, descrita por Lucas, faz parte de uma advertência da parte do Senhor Jesus. Lembrai-vos da mulher de Ló. E há todo um contexto referente a esse verso e a esse episódio. Na tradição judaica, essa mulher ela é chamada de Ado ou de Edite. Você já tinha ouvido falar nisso? Talvez possa parecer estranho, pois a tradição judaica ela vai fazer menção à possibilidade desses dois nomes, Ado ou Edite. E você poderia me perguntar, pastor, qual é a relevância disso? Qual é a importância disso? É importante observarmos a tradição judaica, pois o próprio apóstolo Paulo, ele vai fazer uso, provavelmente, dessa tradição judaica, desse material do primeiro século. Por exemplo, Paulo, escrevendo uma das suas epístolas, direcionada ao seu filho na fé Timóteo, ele vai fazer menção a duas personagens lá no tempo de Moisés, chamados Janes e Jambres. Você já leu? Só que Janes e Jambres não há menção a esses nomes em Êxodo. De onde então Paulo ele vai extrair esses nomes? Provavelmente, possivelmente tenha sido desse contexto dentro da tradição judaica. Por isso é importante a gente observar isso. A ideia dessa noite é justamente sobre o perigo de olhar para trás. Em Hebreus 12, verso 1 e 2, o autor aos Hebreus ele nos chama a atenção sobre isso. Ele diz que nós devemos correr a corrida que nos está proposta, nos desprendendo de todo o peso de pecado que tenazmente nos assedia, não é isso? E nós devemos correr essa corrida com o nosso olhar aonde? Fito na pessoa do autor e consumador da nossa fé. Então sempre você vai observar que o contexto, o qual Deus trabalha na nossa vida, é fazer com que nós olhemos para frente, não para trás. O apóstolo Pedro, certa feita, descreve em Mateus 14, verso 28 a 30, ele vai viver um momento o qual jamais a gente ouviu em qualquer história por aí, ou até mesmo nesse primeiro século, nesse contexto, falar algo a respeito de alguém que tenha vivido algo tão fantástico como Pedro viveu. Pedro, ele é chamado pelo Senhor Jesus para andar até o Senhor Jesus. Só que tem um detalhe, era para Pedro andar sobre as águas. A gente geralmente foca e fala muito que Pedro, ele falhou, que Pedro fracassou, que ele afundou. Mas, querido,
é fato, Pedro ele conseguiu andar. Pode ter sido curto o espaço ou a distância que ele andou, a gente não tem a precisão, mas ele andou sobre as águas e ele foi em direção ao mestre. E é sobre isso que eu quero chamar a sua atenção. O texto bíblico vai dizer que enquanto Pedro ele vai andando em direção ao mestre, ele percebe a força da natureza ao seu redor. Algo tira a atenção, algo tira o foco de Pedro e nesse exato momento, aquele homem que estava andando sobre as águas, ele começa a afundar. Isso nos faz refletir sobre como está a nossa vida, onde estão fitos nossos olhos. Porque no momento em que nós tiramos o olhar do autor e consumador da nossa fé e começamos a olhar para aquilo que está ao nosso redor, querendo nos estragar, querendo nos levar à ruína, automaticamente nós iremos sucumbir. Queridos, o Senhor Jesus, em Lucas 9:62, ele diz que aquele que põe a mão no arado não pode mais olhar para trás, pois esse não é apto para o reino de Deus. Sempre a proposta é olhar para frente. Em Êxodo 16, verso 3, o povo hebreu começou a olhar para trás, um olhar para trás recheado de saudades. Eles estão ali da trajetória, Deus liberta o povo, e nessa trajetória, eles mesmo experimentando do sobrenatural de Deus, das bênçãos de Deus, das benesses do Senhor, eles começam a sentir saudade do Egito. Eles começam a demonstrar a saudade, e o olhar para trás toma conta de suas vidas. Essa mulher, querido irmão, ela tem algumas coisas muito importantes a nos ensinar nessa noite. Eu quero aqui compartilhar com os amados irmãos algumas dessas coisas que eu considero muito importantes, sobre a ideia de não olhar para trás, como foi o caso dessa mulher, assim ela o fez. Essa mulher olhou para trás, dentro desse contexto, e eu quero dizer para você, primeiramente, que ela tinha o coração, ou seja, o tesouro em Sodoma. O coração dessa mulher estava totalmente entrelaçado com aquilo que estava em Sodoma. Em Sodoma, aquela mulher, ela desfrutava de grandes privilégios. Se você puxar um pouco na memória, você vai poder lembrar que os servos de Abraão e os servos do seu sobrinho Ló, eles já não podiam mais conviver, eles já não mais podiam viver. Por conta de brigas, de discussões, eles chegam a perceber. Abraão chama o seu sobrinho Ló e ele diz: olha, se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Ele diz que não tem mais possibilidade de permanecerem juntos. E Ló, o sobrinho de Abraão, marido dessa mulher, ele vai justamente para essa direção. E ali então, em Sodoma, nós vamos ter a certeza de que Ló, ele vai estruturar a sua condição, a sua sobrevivência, e ali os seus bens vão cada vez mais e mais sendo desenvolvidos. Amados irmãos, o que a Bíblia nos chama a atenção sobre a ideia de ter o nosso coração atrelado àquilo que são bens materiais, aquilo que é concreto, aquilo que é palpável nesse mundo e traz algum valor em si. Em Mateus capítulo 6, você pode marcar aí na sua Bíblia, o verso 19, 20, 24 e o 33. Eu quero destacar esses 4 versos. No capítulo 6, o verso 19, Mateus ele nos diz assim, ó: não acumulem tesouros na terra, aonde a traça e a ferrugem corrói, aonde os ladrões escavam e roubam. No verso 20 ele vai dizer: acumulem para vós tesouros, aonde a traça nem a ferrugem corrói, aonde os ladrões não escavam e nem roubam. E aí ele vai para esse seguinte verso, verso 24, dizendo: olha, se vocês
amarem a um Senhor, vocês não vão conseguir amar o outro. Ou você vai amar um e vai aborrecer o outro, ou você vai se devotar a um e vai desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. No verso 33, ele vai nos dizer, olha, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas eu pergunto a você, amado irmão, você acumula tesouro na terra? Faça um sinal com a mão, por gentileza. Você acumula tesouro na terra? Amém. Um lá atrás já tem. 2 aqui. Quem mais? 3, 4. Qual é a ideia então que o texto está querendo nos transmitir? É justamente esse apego, aonde o Senhor vai nos dizer aqui no verso de número 21, em Mateus 6, que aonde estiver o meu tesouro, ali também estará o meu coração. Você pode trabalhar, você pode acumular tesouros, mas contanto que esses tesouros eles não sejam o Senhor da sua vida, contanto que eles não dominem a tua vida, não ditem as regras da tua vida, contanto que eles não dominem você. Mas essa mulher, ela nos faz perceber que o coração dela estava totalmente entrelaçado com aquilo que ela possuía. E a ideia de olhar para trás é justamente essa. Ela lembra de tudo que possuía. Não tenho como provar para você, mas conjecturando o texto, buscando extrair um vislumbre desse texto, eu fico a pensar que nesse momento passa como uma retrospectiva na mente dessa mulher, dos momentos que ela desfrutou, de tudo aquilo que ela tinha, de tudo aquilo que ela possuía. Só um detalhe, a gente tem visto diversos momentos na mídia, nas mídias sociais, essas enchentes que acontecem, e qual é o primeiro instinto das pessoas quando a sua casa está sendo alagada? É de tentar buscar o quê? Os bens, né? Tentar agarrar alguma coisa ali para poder salvar. A destruição estava chegando naquelas cidades. Ló e suas filhas, sua mulher, são retiradas, mas o coração daquela mulher não vai com o seu marido. O coração daquela mulher está agarrado àquilo que ela possuía. Você abriria mão de tudo, amado irmão, para seguir em frente, para aquilo que Deus tem para você e a sua família? Ou você teria o seu coração entrelaçado aos bens que você possui? Parece uma pergunta ou parecem indagações sem fundamento, mas certa feita eu perguntei para uma irmã muito querida em Bacabal, se ela teria coragem de deixar o emprego que ela tinha, de falar para o marido dela, chamar os filhos e se colocarem à disposição do Senhor, para ir para onde o Senhor lhes mandar. Você sabe qual foi a frase que aquela irmã usou para mim? Pastor, o senhor é doido. Já imaginou se você fosse confrontado dessa maneira? Porque parece que aqueles que têm um desafio à sua frente, parece que eles não tiveram que abrir mão de nada. Falando do campo missionário, às vezes deixam seu lar, o conforto, tudo aquilo, às vezes é um trabalho que eles têm aqui, vão para uma outra realidade para cumprir o propósito que Deus tem para as suas vidas. Amado irmão, o segundo destaque que eu quero fazer, olhando para a vida dessa mulher, é que essa mulher, além de ter o coração entrelaçado às riquezas, aquilo que ela tinha em Sodoma, ela era uma mulher curiosa. Ela era uma mulher curiosa. Como eu sempre faço, farei dessa vez também, quando falo sobre essa mensagem, faça uma pesquisa no Google, para você descobrir o que há por trás da expressão, a curiosidade matou o gato. Faça uma pesquisa, tá bom? Mas existem
dois aspectos de curiosidade. Existe uma curiosidade benéfica e uma curiosidade maléfica. A curiosidade benéfica é essa, é o objetivo de aprender, de descobrir, de crescer através desse investimento que você faz. E a outra ideia é justamente de se meter aonde você não foi convidado. Eu pergunto a você, irmão, que tipo de curioso você é? Que tipo de curioso você é? Uma simples olhada era desobediência à ordem de Deus. Você pode dizer, mas puxa vida, que Deus tão rígido, que Deus tão linha dura, mas Ele já tinha dado a ordem. A palavra já tinha sido lançada. E Ele tinha deixado muito claro, saiam e não olhem para trás. Amado irmão, quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você quando ninguém está olhando aquilo que você está olhando? Você entendeu? Quem é você quando as pessoas com quem você convive não têm acesso àquilo que você está vendo? Como é que você se comporta? Você permanece fito naquilo que Deus tem para você, ou você resolve dar uma olhadinha naquilo que Ele já proibiu? Certa feita, um colega meu, ele se deparou com a seguinte situação. Um membro da igreja chegou para ele e resolveu abrir o jogo. Pastor, eu não consigo parar de fumar. O que eu vou fazer, pastor? Pastor, compartilhando conosco, disse que parou naquele momento, refletiu, e ele deu uma saída para aquele irmão. Havia uma solução para aquele irmão. E ele disse então, meu irmão, não se preocupe. Basta você seguir a orientação que eu vou lhe dar. Quando o irmão resolver fumar, o irmão procura um lugar, mas um lugar bem escondido. Mas você sabe como é bem escondido? Um lugar tão escondido que nem mesmo Deus esteja vendo você fumar. Parece um tratamento de choque, mas aquilo resolveu. Que isso possa ser utilizado na nossa vida. Que quando nós, e eu tenho certeza aqui que todos se encaixam no que eu vou dizer, quando nós queremos fazer algo de errado, e geralmente a gente faz o quê? Dá uma para ver se alguém está vendo aquilo que é errado que nós queremos fazer. Nesse momento, olhe para cima, lembre que Deus está de olho em você. Provérbios 15, verso 3, os olhos do Senhor, eles contemplam o bom e o mal, o bem e aquele que faz ou que vive no caminho errado. O que é que você tem olhado de proibido, meu irmão? Em Lucas 11, 34, a Bíblia diz algo a respeito disso. A candeia do corpo são os olhos, sendo, pois, se os teus olhos forem bons, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, também o teu corpo será tenebroso. Essa é a palavra do Senhor. Há uma expressão que diz o seguinte: os olhos são a janela da alma. Muito cuidado com aquilo que você está vendo, irmão. Aquilo que Deus já te proibiu, aquilo que você sabe que não é para você. Você pode olhar para esse texto, algumas pessoas não entendem por que aquela mulher ela foi punida, simplesmente porque ela resolve olhar para trás. Essa é a questão, ela resolveu desobedecer o que Deus havia estabelecido. Terceiro destaque que eu quero fazer, amado irmão, é que o olhar dessa mulher, ele revela o desprezo pelo livramento que Deus havia dado a toda a sua família. Ló, ela e as 3
filhas, amém? Haviam sido poupadas. Não foi isso? Amém, irmãos? Foi, Alex? Eram quantas, Alex? Era só duas, né, irmãos? Hein? As duas filhas foram poupadas, Ló e a esposa. Ela deveria ficar o quê? Alegre. Ela devia, render graças pelo livramento que Deus concede à sua família. Mas, ao invés de abraçar uma oportunidade que Deus dá a ela, ela simplesmente resolve olhar para aquilo que Deus não tinha para eles, que Deus não havia reservado para Ló. Amados irmãos, o contexto que essa mulher vive em Sodoma, daí vem a expressão sodomia, tá bom? A ideia do coito sexual anal era aquilo que impregnava a cidade de Sodoma, Gomorra também. Quando você para olhar o capítulo 19, eu queria que você pudesse marcar aí na sua Bíblia, para ler com calma depois, você vai perceber a promiscuidade, a imundície que habitava no seio daquela cidade, a tal ponto que os mensageiros chegam até Sodoma para avisar sobre o iminente juízo. E ali, Ló, ele recebe aqueles mensageiros, os anjos do Senhor, ele os recebe em seu lar. E como a cultura daquele povo, em cuidar, em zelar pela pessoa que estava ali residindo ou passando aquele momento como hóspede, ele tinha o dever de zelar pela integridade física daquela pessoa. E a Bíblia diz nesse texto que esses homens aqui, esses seres angelicais, ao entrarem na cidade, eles são notados, logicamente, rapidamente eles são notados, e então ao redor da casa de Ló, se aglomeram homens, e esses homens eles começam a dizer para que Ló colocasse os mensageiros para fora, porque eles queriam ter relações sexuais anais com aqueles anjos, com os homens ali. Para você ter uma ideia da imundície, da promiscuidade que havia naquela cidade. E aí o contexto, você lê com calma depois, você vai entender, onde os anjos vão ferir aqueles homens de cegueira. Mas, por que eu estou dizendo isso? Para você entender o que é que essa mulher resolve trocar por aquilo que é o bem mais valioso que um homem, que o ser humano pode ter nesse mundo. Ela simplesmente coloca de lado o livramento de Deus, a salvação de Deus para a sua vida, por conta de uma vida dentro desse contexto. Ela simplesmente compara e equipara aquilo que tinha lá, e ela despreza o livramento de Deus, quando ela resolve olhar para trás. Amado irmão, eu não sei, de forma alguma, o que foi que você já experimentou lá atrás, vivendo uma vida fútil, que não agradava ao Senhor. E Deus, Ele te deu uma oportunidade. E hoje, Ele te diz, continue olhando para mim. Continue olhando para frente. Continue com o olhar fito em mim. Em nome de Jesus, não faça como essa mulher. Não faça essa comparação na imundície que ficou para trás. Não compare com o bem mais precioso que o homem pode ter nesse mundo, o livramento que Deus nos concede.
Eu quero finalizar essa palavra lá em Filipenses 3, se você puder abrir a sua Bíblia. Filipenses 3, o verso 13 e 14, marque esse texto. Onde Paulo ele vai dizer assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Que nós possamos continuar assim como o Senhor quer. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Quero convidar você, mesmo assentado como está, curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos. E eu quero orar nesse momento. Pai Santo, Pai bendito, nós louvamos e exaltamos o Teu santo e majestoso nome, Senhor. Nós rendemos graças a Ti, ó Deus, porque a nossa vida pertence ao Senhor. Porque o Senhor, meu Pai, nos resgatou, ó Deus, daquilo que nos levava em direção ao inferno. Uma vida, Pai eterno, sem sentido, uma vida mergulhada, ó Deus, no pecado. Nós rendemos graças a Ti, meu Pai, porque o Senhor nos tirou de um tremendal de lama. O Senhor nos lavou, Pai eterno, nos limpou, nos purificou, colocou um novo cântico nos nossos lábios. E isso, Pai eterno, nós jamais iremos comparar, meu Deus, com aquela vida que tínhamos outrora. Que a nossa vida, meu Pai, que o nosso olhar, que o nosso foco continue sendo, Pai, naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Abençoa cada um dos Teus filhos, guarda cada um dos Teus servos, abençoa a família, Pai amado, de cada um dos Teus filhos, Pai, em nome do Senhor Jesus, e continua, Pai, guardando a nossa vida debaixo dos Teus cuidados, fortalecendo a nossa fé. Nós oramos gratos no nome do Teu Filho Jesus, amém.